Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Em um oceano gigante imaginário, talvez multidimensional ao navio. Ele é enorme nessa parábola. E você encontra com ele na noite, você pode ver. Sua enormidade não é uma boa palavra, simplesmente ele é imenso. Conforme ele força sobre o oceano, como tem feito por éons. É um que tem uma passagem onde você pode ver. Ele está bem alto em cima da água quando é embaixo. Você não pode nem mesmo imaginar como isso poderia ser. Brevemente, você capta o nome. Tem uma pintura já descascando. Começa com um H. E o nome do navio é Humanidade. O navio está afundando. Eu sei que ele está, ele disse. Porque um homem de pelo menos 50 culturas abaixo da promenade, da esplanada, um deck para onde muito poucos vão, você pode ouvir lá. Ele estava falando com um dos colegas de navio que estavam fazendo algumas camaradagens, passando seu tempo, como dizem. E o companheiro diz, a água, e sim, haverá, nós podemos ouvir, já está rangendo de uma forma estranha. Há ruídos que nós nunca ouvimos antes. Esse navio está se despedaçando. Nós podemos ouvi-lo, nós sabemos, estão tão lá embaixo. E o colega disse, você conversou com aqueles que estão lá embaixo? Ele disse, nós não iremos lá. É muito feio lá embaixo, nós não queremos estar lá. Mas o que nós podemos ouvir, nós sabemos que esse navio não estará flutuando por muito tempo. Tudo parece mudar. Tem sido de certa forma, os dias do meu pai, dos meus avós, até mesmo nos meus dias, mas não agora. Estamos ouvindo o rangir começando a quebrar e a ser separado, barulhos que nós nunca ouvimos, batidas, estalidos. Esse navio afundará. Até que você tiver água, não se importune com isso. E é assim que foi, como relato após relato, parecia filtrar até mesmo aqueles que estão no comando, que diziam não, é apenas a imaginação deles. Sempre foi dessa forma, continuar sendo assim, sempre foi assim. O oceano não é perfeito, mas continuará. E então foi que esse é o navio chamado Humanidade. Conforme ele passava o marcador, que ninguém pensava que poderia passar, conforme ele entrava em águas nunca antes mapeadas, chamadas 2012 além. E aquele dos 50 decks abaixo da promenade estava correto, porque havia as coisas acontecendo. Coisas acontecendo que ninguém esperava e era amedrontador. Eles sempre estiveram naquele navio, navegando esse oceano chamado Terra, realidade. Mas o que é que eles estavam ouvindo? Era amedrontador? Alguns estavam se reunindo e falando sobre aquilo. Sobre um período de tempo haveria grupos envolvidos e perguntando o que nós vamos fazer a respeito, porque eles estavam todos ouvindo aquilo. Parecia como se os decks mais embaixo eles ouviram primeiro, porque eles estavam na água. E aqueles lá abaixo de 50, bem, eles nem iam lá, porque era escuro demais para se ver. Mas então houve aqueles que vieram de 70
decks abaixo da promenade. Mal se podia reconhecê-los. Eles estavam em culturas que eram horríveis, onde havia coisas que simplesmente não se faz, onde crianças não vivem muito tempo, ou se elas viverem, eles cortarão sua mão. Decks em que ninguém queria estar, especialmente aqueles que estão na promenade. Não, eu nunca quero ir lá. Bem, é isso que eles diziam, ali que eles diziam que estavam os ratos. Há ratos. E eles estão vindo para cima. Eles sempre achavam que havia ratos, mas eles falaram, mas ele permanece apenas assim, abaixo de 50, estamos bem. E agora eles estavam começando a vê-los em 40 decks abaixo e 30 decks abaixo. Os ratos pareciam sair do nada. Alguns dos companheiros diziam, nós não temos ratos, esse navio não está infestado de ratos. Eles descobriram diferente daquilo. Quando aqueles começaram a gritar, gritando, os ratos estão aí na promenade. Parecia que as coisas mais escuras estavam saindo dos lugares onde ninguém queria ir e começando a se mostrar. E esse navio, os membros da equipe, da tripulação, foram enviados para destruir os ratos o mais rápido que podiam, mas eram muitos. Simplesmente um outro sinal. O que acontece quando um navio afundará? Bem, os ratos sabem, vocês sabem. Eles estão deixando o navio. Eles não podiam se esconder depois de um tempo. É assim que os rumores são. Mesmo 50 decks abaixo, os rumores se espalham. Eles espalham para a elite. E os primeiros 5 decks chamarão de os mundos do primeiro mundo. Então eles começam a estar conscientes daquilo. O alimento estava com um gosto diferente. O ar-condicionado não estava funcionando muito bem. Estava ficando um pouco frio demais. As coisas que sempre tinham funcionado pareciam estar quebrando. Então, eles tiveram uma informação, uma notícia, que no deck 40 estava muito, muito infeliz com o deck 39. Talvez não uma guerra, mas pelo menos uma revolução. Agora, aquilo nunca tinha acontecido antes. Eles já tinham superado aquilo. Aquilo era história antiga. 39 e 40, eles já tinham feito paz há muito tempo atrás. Mas de repente, aquilo era ameaçador. Havia um desconforto. Tudo abaixo do deck 10 parecia estar começando a ouvir coisas. E agora, até mesmo, alguns daqueles deck 6 estavam ouvindo coisas. E coisas que estavam ouvindo não eram prazerosas. Se você estiver num barco de forma alguma, você estava ouvindo quebras de madeiras. Esse navio afundará? Será que há alguma água já? Poderia dizer o tripulante. E eles então enviaram um membro da equipe e disseram, não há nenhuma água. E no entanto, algo mais que eles perceberam lá no armazém, no mais baixo do mais baixo, onde todos estão em controle do quão rápido aquele navio vai e quanto ele funciona, todos eles estavam discutindo. Porque parecia como se o barco estivesse se desacelerando. E, no entanto, os propulsores estavam tão rápidos quanto sempre foram antes. Mas o paradigma de quão rápido aquele navio iria, ou quanto combustível é usado, como você o consegue, como você usa, aquilo tudo estava quebrando. Havia até alguns que disseram, nós poderemos estar ficando sem combustível. Nós teremos que fazer algo diferente. Pois esse navio parará. E todos sabem que o navio não pode parar, porque se ele parar, a água entrará dentro dele. Eles precisam continuar adiante. E então, meus queridos, essa parábola continua. E você poderia dizer que ano após ano a coisa só piora. Os ratos continuam vindo. Agora eles perceberam que até mesmo os ratos estavam abandonando o navio, literalmente pulando fora. Eles não queriam fazer parte mais daquilo. Alguns daqueles nos decks abaixo estavam tão infelizes e tão seguros que o navio não afundaria, que eles tiraram suas próprias vidas. Eles estavam convencidos de que não funcionaria. Assim é o que as culturas fazem. 50 decks abaixo, foi dito, aqueles que você nunca quereria ver.
Aqueles que são controlados por aqueles que são desequilibrados, disfuncionais. E então, este navio chamado humanidade estava com um problema, aparentemente. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Que naqueles anos, daquele navio se desacelerando, com todos aqueles barulhos, aqueles estalidos e batidas, eles começaram a ver acontecendo. O primeiro que viu não podia acreditar. Ele olhou para o lado, ele viu uma parte, uma imensa peça do tamanho do navio de madeira que eles estavam, onde ele estava quebrando e caindo na água. Ele reportou, ninguém acreditou, até que ele deu uma olhada. Eles disseram, isso é impossível. Esse navio foi feito de forma tão bem. Ele sempre se manteve, por éons ele tem se mantido. Ele não quebra desta forma. Mas todos eles sabiam que se ele quebrasse um pouco mais, se bastante daqueles pedaços caíssem, todos eles estavam perdidos. Lá em cima, nos primeiros 5 decks, bem, eles não receberam aquelas mensagens. Eles tinham outras mensagens. Eles tinham mensagens de que as coisas poderiam acontecer, mas ninguém disse que eles iriam afundar. E se eles tivessem, eles não acreditariam, porque, afinal de contas, eles são abundantes lá em cima, eles têm bastante. E eles pensam que esse navio chamado humanidade podia, na verdade, afundar? Não estava na realidade deles. Mas alguns deles viram pedaços na água e as madeiras flutuando, quando eles estavam tendo um drink na promenade. E aquela notícia se espalhou também. Algo está acontecendo. Se você ouvir os seus noticiários, meus queridos, o navio está afundando. Ele está afundando em cada simples maneira com que vocês estão acostumados. E todas as coisas que você poderia contar com elas estão começando a erodir-se. É isso que eles diriam a você, porque é assim que parece naquela dimensão na qual a humanidade sempre esteve. Percebam, o navio não durará, eles dizem. Deixe-me apresentar-lhes algo que alguns ouviram e outros não. Alguns viram e outros não. Uma das crianças espreitando por ali para um dos decks, que é estranho e incomum. Um deck que foi dito para você ficar afastado dele. Porque naquele deck havia coisas inexplicáveis acontecendo. Sabem, não quero ir lá. Mas as crianças, elas são inquisitivas. E elas foram para aquele deck. E havia muita luz lá, mais do que o comum. Mas aquilo que elas ouviram, que elas nunca se esquecerão, foi o cantar. Um deck inteiro. Tantas pessoas estavam cantando canções. E eles tinham letras naquelas canções. E as crianças que ouviram as letras estavam imaginando a história que estava sendo cantada. E a história que eles estavam cantando era dando as boas-vindas a um novo navio. Cantando a respeito do navio. Só que não havia perdição. E ele ouviu atentamente e disseram que o novo navio, ele brilha no sol. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Mas aquele que estava cantando sabiam. O que eventualmente aconteceu nesta parábola foi que toda a velha madeira daquele navio quebrou e desapareceu. Toda, caindo em um velho oceano e desapareceram. O que vocês não podiam ver, a menos que você estivesse fora daquele navio, é que, conforme os pedaços se quebravam, eles expunham algo mais.
a wonderful brand new shiny surface. Uma superfície totalmente nova e brilhante, que o tempo todo Had been there. tinha estado lá, mas não era revelada. Had been there waiting Tinha estado lá esperando to break off. para o velho quebrar quando fosse o tempo. And all the other E decks, todos os outros decks, tudo que eles viam era a quebra. they didn't see Eles não the viram shiny. o novo metal brilhante que estava substituindo a madeira. The ship seemed to be Aquele navio parecia estar desacelerando na água porque os motores eram velhos e eles estavam não funcionando muito bem, totally got new. até que eles receberam um novo motor. Engines that worked Motores que trabalhavam de forma diferente do que qualquer um tinha pensado como um motor poderia trabalhar, sem nenhum combustível. slowly. Lentamente, This ship was aquele navio revelou a si mesmo esta humanidade and it actually e, literalmente, ela renovou quase como se fosse biológico. like it was a Como se fosse um corpo que se rejuvenescia, mas nunca tinha, no one expected it ever would. e que ninguém tinha feito aquilo, e ninguém esperava que aquilo aconteceria. E aqueles nos decks mais baixos estavam com medo. When you said you're gonna be Quando você diz que estará tudo bem, não quer dizer, eles diziam, não, o navio é aliado, that's not happening. isso não acontecerá, Something is wrong. algo está errado, isso é maligno. And there are so many E há tantos que viram um navio se rejuvenescendo e ficaram com tanto medo que nada mudou enquanto eles viveram. E eles temeram aquilo por todas as suas vidas até sua morte. that also is Aquilo também está acontecendo agora mesmo. because sometimes Porque, às vezes, quando aqueles veem a luz, eles não sabem o que é. Bem, eles acham que é fake. and instead of a E ao invés de uma revelação de beleza, compaixão e amor, they see tudo que eles veem é um culto. and they don't want any part of it. E eles não querem fazer parte daquilo. And they will sway E eles irão deslizar para um deck mais baixo para poder descobrir aquilo que ele estava acostumado, até que ele se estabelece com os outros. E eles dizem, estou feliz agora, porque eu estou em um deck chamado medo. everyone's afraid. E todos estão com medo. So I have to Então, eu tenho todos a bordo comigo, feeling the same way. sentindo da mesma forma. Slowly Lentamente, o deck começou a se isolar daqueles que estavam acreditando e vendo e aqueles que não estavam. those who were Aqueles que estavam com medo e que sempre estariam com medo e aqueles que iriam negar o que estava literalmente acontecendo diante dos olhos deles. rats all up. Os ratos todos foram embora. Todos eles. Nobody wanted to go. Ninguém queria ir àqueles decks abaixo de 50. But now Mas agora, it seemed to be okay. parecia estar bem, porque aqueles decks abaixo de 50, You were starting to eles estavam começando a se limparem. They're below the water Eles estavam line. abaixo da linha da água, todos eles. E eles perceberam que não havia água. É interessante, não é? The ones Que aqueles que estavam horror cheios de terror some of the first to come out. foram dos primeiros a sair. I have just painted Eu acabei de pintar uma cena of a new reality de uma nova realidade, de uma nova sociedade e uma nova humanidade for the next 300 years. pelos próximos 300 anos. Things are going to As coisas acontecerão, that you don't expect. coisas que vocês não esperavam. Finally, the skipper, Finalmente, o condutor do navio, who had o always capitão, been in charge que sempre estava no comando de gerenciar aquele navio como família, aqueles que estavam diante dele, aqueles antes dele, todos eles se demitiram. I don't know how Porque ele disse, eu não sei mais como operar esse navio. seems to be operating. Ele parece estar se operando por si mesmo. Higher consciousness, Consciência mais elevada é desta forma. it doesn't need Não é necessário o tipo de liderança of an old earth. de uma velha terra. You haven't seen it. Vocês não viram isso ainda e vocês não sabem o que vocês não sabem. But higher Mas uma consciência mais elevada, com coerência, is a consciousness é uma that consciência runs itself que in a gere a si very mesmo functional way. de uma forma muito funcional. That's all I can tell Isso é you. tudo que eu posso dizer a vocês sobre o que pode estar vindo e na hierarquia daquilo que vocês chamam de governo e gerenciamento. It won't look the same Não parecerá o mesmo as it has for como tem sido pelos últimos 200 anos. some of you E alguns de vocês, neste who are momento, astute que são astutos e inteligentes, are seeing the estão power vendo seus governos of some of the pieces fall. com alguns das suas peças caindo. And some of those E alguns daqueles que não querem passar a leis é eliminar o outro. That's the ship you're on. Este é o navio no qual vocês estão. Isso começa agora.
I told you this Eu morning, disse esta manhã, the ship o will navio not sink. não irá se afundar. All of those doomsday Todos aqueles que preveem o apocalipse, que estão em um outro tipo de realidade, um outro tipo de paradigma, believe that acreditam they have something que different. para poder ter algo diferente, você precisa eliminar o que você tem. And that means Isso significa que sua economia precisa falhar completamente, ela precisa descer ao fundo e ser reconstruída do that's zero. an old paradigm. Este é um velho paradigma de como as coisas costumavam funcionar. E estamos falando sobre integração, estamos falando sobre novas coisas, crescendo onde as velhas coisas estavam e surgindo quando vocês não esperavam. Estamos falando sobre as velhas coisas se esgueirando para aquele oceano novo, como deveria ser. Talking about new Estamos falando sobre novas revelações, onde a luz aparece onde você não pensaria que apareceria, 50 decks abaixo ou mais. Estamos falando sobre coisas que that no one ninguém has predicted. previu. No one. Ninguém. Because you Porque você não pode prever o que você não pode ver em uma outra dimensionalidade, que é uma consciência mais elevada. Nós já dissemos isso antes. low consciousness Baixa consciência não pode olhar para cima, para uma mais elevada. Uma vez que você está mais elevado, você pode olhar para baixo. because you don't Mas porque você não sabe o que você não sabe, você não pode vê-lo. and I just gave it. E eu acabei de dar isso a vocês. That is what this shift É disso que se trata esta mudança. and in the decades to E come. nas décadas que estão por vir, vocês verão muito disto. And I'll ask you E eu vou perguntar a você, in this room, nesta sala, aqueles que estão ouvindo isto, in this parable, nesta parábola, are you going to be? em que deck você quererá estar? Are you going to be on the deck of Ah, eu quererei estar no deck do medo. Ah, eu serei aqueles que disseram, eu sabia, todos esses ratos, eles sempre estiveram lá, sabe? Eles estão vindo nos buscar. Eu sempre sabia que eles estavam lá. O pior do pior está acontecendo, estamos presos nesse deck. Ah, que pena, este sou eu. and you know E você sabe de quem eu estou falando. because they're everywhere. Porque eles estão em toda parte. As they see Conforme eles veem that light, aquela luz expor as coisas mais obscuras nesse planeta, unspeakable things, as coisas que não se pode nem mencionar, que sempre estiveram lá, eles terão ideia de que é novo and the ship of humanity, e que o navio da humanidade está condenado. they won't see it. E eles não verão como as coisas são, a exposição de algo que sempre esteve aí. The exposure A exposição de algo que será vaporizado porque a luz faz isto. cannot exist. Eles não podem existir em uma consciência mais elevada, em um navio que está começando a se renovar e a se tornar mais forte e mais rápido e diferente. I don't think any of Eu não acho que nenhum de vocês queira perder esta parábola, ou o que ela significa, ou como ela funciona. human nature Mas a natureza humana tem escolhas to accept para aceitar, para compreender, para trabalhar além daquilo, para ficar aprisionado, para temer, todas estas coisas. Isso é sua escolha. meanwhile. Enquanto isso, I'll tell you, eu direi a vocês, as velhas almas deste planeta estão cantando with lyrics com letras about this new. a respeito deste novo navio. And those lyrics E aquelas letras incluem outras letras sobre uma nova Jerusalém, about a new planet. sobre um novo planeta, sobre uma coerência, sobre coisas que vocês não planejaram, a respeito de alimento para todos e água limpa quando vocês pensavam que ela não existia, a respeito de intenções que estão vindo na sua direção, que fazem sentido e ajudarão a humanidade, ao invés de estuprar a terra. This is the potential. Este é o potencial. It's why É I'm por isso que eu estou aqui, giving you this dando a vocês estas mensagens from the creative source. a partir da fonte criativa. These are Porque estas são as mensagens que já aconteceram antes, em outras sociedades, que passaram exatamente pelo que vocês estão passando. Ah, meus queridos, livre-arbítrio é interessante. in this E neste planeta, e nessas culturas, e uma interface uma com a outra, qualquer coisa pode acontecer 2 passos adiante, step back. 1 passo atrás, um outro passo atrás, um outro passo adiante. Cabe a vocês. O quão rápido vai Is your decision. é sua decisão. It's not coming from the stars. E não está vindo das estrelas, não está vindo da fonte criativa. That is why E é por isso que eu estou aqui, para informar as almas dos que estão ouvindo, para não temerem, to hold the light. para sustentarem a luz e para serem parte de um novo navio. You're coming back. Vocês estão retornando, mesmo quando vocês pensam que não, mas vocês irão. Vocês não perderiam essa festa. You created it. Vocês a criaram. You're not going to miss it. Vocês não perderão a graduação. And as you come back, E conforme vocês retornam, meus queridos, vocês se lembrarão.
And you're gonna, E vocês you're gonna know early saberão what's going muito cedo tudo o que está on. acontecendo. You're gonna join E this vocês se juntarão a esse coro group that sings, que canta a respeito de uma nova energia, that sings que about canta a respeito de uma coerência de amor e compaixão que é diferente de qualquer coisa que vocês já viram e que começa a mudar instituições, a forma como as coisas, como eles pensam, a forma como eles Let me trabalham. make this clear. Deixa eu deixar isso bem claro. This has nothing to do, Isso não tem nada a ver com a nova era. has nothing to Não do tem nada a ver com with spiritual systems. sistemas espirituais. Todas estas coisas mudarão de acordo. This has to do Isso tem a ver with population. com uma população geral da Terra que começará a sentir estas coisas, ser parte destas coisas. Under the E guidance sob a orientação daqueles que parecem mais sábios of more loving, e mais amorosos e mais gentis, called the old soul. chamados as velhas almas. These are the ones. E estes são aqueles para quem eu estou falando. I want you to hold this, Eu quero que você mantenha esta visão, because what you're doing porque o que você está fazendo hoje é apenas o começo. be ready Esteja pronto for those who are going to race para aqueles que se erguerão dos outros decks, Be ready. dizendo que esse navio está afundando. Estejam prontos. E quando eles fizerem isso, eu quero que vocês reconheçam-nos For who they are, por quem eles são fear they're in, e o medo no qual eles estão dimensionality. e na dimensionalidade na qual eles I estão. want you to love E eu quero que você os ame, os sustente, os ampare, os conforte. them. Tell them, no, E diga a eles que nem tudo é como parece ser. this is your job. Este é o seu trabalho. You wonder why you're here? Você quer saber por que você está aqui? To hold this light. Para sustentar essa luz deste planeta. Não importa o que você You're faça. simply going to work, Simplesmente indo para o trabalho, simplesmente cuidando da sua família ou dos seus netos. interfacing. Você está como uma interface com outros humanos, muitos dos quais estão com medo. This is what you do. E é isso que você faz. You don't have to write. Você não precisa escrever um livro, você não precisa concorrer às eleições, You just have to hold. você simplesmente precisa sustentar esta luz. And even though you don't E mesmo que você não tenha as palavras, você poderá cantar a canção a respeito do novo navio it's being created que está sendo criado right at your feet. debaixo de seus pés. And so E assim é.